So now, please take our student's book and open it, page 38. Future time clauses. Future time clauses. No português, orações subordinadas adverbiais temporais. Isso mesmo. São as orações subordinadas adverbiais temporais. Orações ou oração, por quê? Primeiramente, porque sempre vai ter um sujeito mais um verbo. Subordinada, porque ela vai estar sempre subordinada à oração principal, que também vai ter um sujeito mais um verbo. E temporal aqui, porque ela expressa um tempo, através de uma conjunção temporal. Vemos aqui duas orações. The time clause, que é conhecida como oração subordinada, composta sempre por um sujeito e um verbo principal, vai estar sempre no presente simples e vai conter uma conjunção temporal. Isso mesmo, conjunção temporal. E o que é uma conjunção temporal? Indica tempo, circunstância. E podemos ver aqui alguns exemplos, como after, depois, as, ou as, soon as, assim que, ou tão logo que, when, quando, while, enquanto, before, antes, after, depois, until, até, by the time, na hora que, since, desde, e assim por diante. Há mais conjunções temporais. Então, visualizamos a oração subordinada à oração principal, main clause, que vai estar no futuro. Will or be going to. Quando me refiro a uma oração subordinada adverbial temporal, eu me refiro a uma sentença com um sujeito, um verbo e uma conjunção de tempo. Por isso chama-se oração. Uma oração é composta de um sujeito e de um verbo principal. E esta oração ela vai estar no presente simples. E ela vai carregar uma conjunção de tempo. E esta oração subordinada, ela não tem sentido algum sozinha. Ela é extremamente dependente da oração principal, que virá no futuro e, por si só, já é independente. Ela não precisa da oração subordinada. A oração subordinada só complementa a ideia, dando um determinado tempo, aproximadamente. Veja bem, when I get home, vírgula, I will eat dinner. Quando eu chegar em casa, eu comerei o jantar. Eu jantarei. Veja bem, when I get home, quando eu chegar em casa, esta sentença sozinha, isolada, não faz sentido. Porém, se ligada à próxima sentença, que é a principal e está no futuro, ela já passa a ter um sentido e também dar um tempo à oração principal. When I get home, I will eat dinner. Quando eu chegar em casa, eu jantarei. Vamos para o segundo exemplo. After I graduate, vírgula, depois que eu me formar não há sentido nenhum se não houver um complemento.
After I graduate, I will go to get a good job. After I graduate, eu usaria aqui, gente, I'm going to get a good job, porque logo após eu me formar, é uma situação, é um futuro próximo. Então, eu usaria after I graduate, I'm going to get a good job. Após eu me formar, eu conseguirei, buscarei um bom trabalho. Vamos ver a próxima oração. As soon as we save enough money, assim que nós conseguirmos economizar algum dinheiro, we will travel abroad. Assim que nós conseguirmos economizar algum dinheiro, nós viajaremos para fora. Se eu utilizar somente a oração principal, nós viajaremos para fora, tudo bem, faz sentido. Agora, se eu disser assim que nós economizarmos dinheiro, se eu utilizar essa sentença sozinha, ela não fará sentido algum. Por isso é conhecida como subordinada. Ela precisa de um complemento. Por isso, as soon as we save enough money, we will travel abroad. Vejamos o último exemplo. Before you play soccer, após ou antes de você jogar futebol, before you play soccer, you are going to study. Antes de você jogar futebol, você irá estudar. Veja bem, nós estamos nos referindo às orações subordinadas que vão estar sempre no presente simples, vão trazer consigo uma conjunção temporal. Já vimos no slide anterior o que é uma conjunção temporal. When, as soon as, before, after, e tem algumas outras. E vimos também a oração principal em que vai estar no futuro com will ou be going to. Vejamos então, sentença por sentença. When I get home, conjunção temporal when, a frase está no presente simples, há uma vírgula, e a frase principal, então, no futuro. When I get home, I will eat dinner. Quando eu chegar em casa, eu jantarei. After I graduate, veja bem, uma conjunção temporal, after, depois que, depois de, e uma sentença no presente simples. After I graduate, vírgula, I'm going to get a good job. Eu irei conseguir ou eu conseguirei um bom trabalho. Oração subordinada à oração principal no futuro. As we save enough money, assim que nós economizarmos dinheiro, vírgula, vejamos bem esta sentença. Esta sentença é uma sentença subordinada à oração principal. Por ser subordinada, ela está
No presente simples, ela é composta por um sujeito, um verbo e também uma conjunção temporal. As. As we save enough money, we will travel abroad. Assim que nós economizarmos algum dinheiro, nós viajaremos para fora. Vejamos o último exemplo. Before you play soccer, sentença no presente simples, contendo uma conjunção temporal, before, um sujeito, um verbo principal. Before you play soccer, antes de você jogar futebol, vírgula, e agora a próxima ação, futuro. You will study. A oração subordinada, a oração principal, ela dá uma ideia de tempo. E o tempo aqui é antes. Antes de você jogar futebol, você vai estudar. Você estudará. Então, vemos duas orações. A oração principal no futuro e a oração subordinada no presente simples, com um sujeito, um verbo, uma conjunção temporal e duas orações sendo aí separadas por uma vírgula. Acontece que estas orações podem vir deslocadas, como, por exemplo, eu poderia dizer I will eat dinner when I get home. Se eu deslocar esta sentença, I will eat dinner when I get home, eu não utilizarei a vírgula. I'm going to get a good job after I graduate. Se eu deslocar a sentença, eu não utilizarei a vírgula. We will travel abroad as we save enough money. Se eu desloco a sentença, eu não utilizo a vírgula. You will study before you play soccer. Se eu desloco a sentença, eu não utilizo a vírgula. Encontramos aqui, então, as orações deslocadas. I will eat dinner when I get home. Não há vírgula separando as orações. I'm going to get a good job after I graduate. We will travel as soon as we save enough money. I will study before I play soccer. Veja bem, não há uma vírgula entre as orações. Nós apenas invertemos a ordem aqui. A oração principal começou a sentença e em seguida a oração subordinada, sem vírgula. A sentença está deslocada. Ok? Ficou claro, então? Quando utilizamos a oração subordinada primeiramente, ela virá com vírgula para, então, a oração principal. Por exemplo, when I get home, vírgula, I will eat dinner. After I graduate, vírgula, I'm going to get a good job. E assim por diante. Então, vimos as orações subordinadas adverbiais temporais. Elas são orações, ou estamos falando aqui de oração porque tem um sujeito e tem um verbo, de subordinada porque ela se subordina a uma oração principal e temporal porque exprime tempo através de uma conjunção temporal que liga uma oração subordinada a uma oração principal. E é isso aí, gente.